teve um probleminha no áudio, mas acho que deu para entender um pouco a mensagem. Mas, não sei se vocês perceberam, no final do vídeo aparece eu grávida. A gente fez esse vídeo muito rápido, porque os meus amigos, os colaboradores, eles estão muito ocupados e no dia que eu podia, eles não podiam, no dia que eles podiam, eu não podia. E aí a gente gravou muito em cima da hora. A gente ainda acha que deveria ter mexido um pouco mais, né? Mas a nossa outra colaboradora que editou o vídeo, ela fez assim com muita boa vontade e foi muito em cima da hora. Então a gente acha que ainda deveria ter mexido um pouco mais. Porém, bom, agora revendo o vídeo, passa pela minha cabeça o que eu pensei antes de gravar, né? E aí quando você vê as imagens, você se encontra numa outra dimensão, né? Você tem uma outra percepção. E creio também que as pessoas que assistem pensam também, né? Tem as suas próprias concepções do que está vendo. Mas a ideia do vídeo era mostrar essa realidade nossa de hoje, né? Ela começa se pintando com urucum, na verdade começa ela saindo da terra, né? De onde a gente vem, todos nós, e vem a sua primeira identidade, né? No caso, nós indígenas, são as pinturas, os rituais, né? As danças. Então ela mostra através do urucum essa primeira identidade, que é o que me representa, né? Nós indígenas urbanos. E logo depois ela descobre uma segunda identidade, né? Que é retratada através das pinturas com maquiagem, das pinturas ocidentais, que é lindo, por sinal, eu adoro me maquiar. E um pouco para mostrar isso, né, de que nós, voltando, para mim não me perder, depois vem essa coisa de borrar essa maquiagem, né? Um pouco como se sofrendo com isso, né? Mostrar um pouco o que a sociedade representa para esse povo indígena, né? Urbanizado hoje, esse massacre, né? Com os indígenas estando vivos. Né? Eu tenho uma poesia que eu escrevi que fala disso, né? Que nós estamos sendo enterrados vivos, né? E muitas pessoas questionam, mas o indígena está perdendo a sua identidade, está perdendo a sua cultura, porque agora todos os índios estão querendo estudar, estão usando celular, laptop, usam roupa, estão falando outras línguas. Então, muito se questiona sobre a identidade do povo indígena, né? E a ideia desse vídeo é exatamente isso, de valorizar e reforçar a nossa identidade, porque, na minha visão, eu vejo que o indígena, ele não perde a sua identidade, ele adquire uma nova identidade, né? Porque nós, né, somos brasileiros. Se a gente vai para outro país, a gente vai viver anos lá. Mas ninguém nunca vai dizer você é, por exemplo, francesa. Vai dizer que você é brasileira. Eu estou morando na França há 30, 40 anos. Mas eu nasci no Brasil, então eu sou brasileira. Nós indígenas também somos assim, né? A nossa identidade, ela não se perde. E por mais que você tenha nascido em outro país, se os teus pais são brasileiros, você também é brasileiro, né? Então, esse questionamento sobre a identidade dos povos indígenas vem muito disso, e é uma coisa que fala muito forte, né?
nesse vídeo, né? E vem essa coisa também de querer se limpar, se purificar no final e voltar para a terra, né? É meio que um resgate, que é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Mesmo estando aqui na cidade grande, fazendo coisas que, né, digamos que não são da nossa cultura indígena, a gente está sempre em constante batalha dentro de nós mesmos, da gente estar buscando isso, para que ele não se perca, né? E é uma batalha. Então esse vídeo fala um pouco disso, e depois eu acabei incluindo a barriga, que não tinha já como esconder no vídeo, e mostrar disso, né? Que depois a gente está voltando às nossas raízes, e que frutos vêm depois, né? Os nossos filhos estão vindo. E o que será dos nossos filhos depois disso, né? O que eles vão passar, né? Eu, por exemplo, meu filho, eu já sou cabocla, né? Minha mãe é indígena, meu pai não é. E o pai do meu filho é inglês. Qual que vai ser a identidade do meu filho, né? O que será que as pessoas vão questionar na escola, na universidade? O que o meu filho vai poder dizer, né, na verdade? O que ele vai falar? Eu sou inglês, eu sou brasileiro, eu sou indígena, né? Então, se para mim, que tenho duas identidades, né, que é o indígena e o não indígena, de um pai nordestino e uma mãe indígena, é difícil me autoafirmar, imagina o meu filho, então, né? Como que vai ser isso? Né? Então, ao mesmo tempo que é um pouco duro, é difícil, por um outro lado, eu acho que nós que também traçamos esse preconceito, porque se a gente aceita o preconceito, ele entra mais fácil, né? Então, se eu digo, eu não aceito, se as pessoas têm preconceito, mas eu não aceito esse preconceito para mim, né? É aquela mesma coisa por exemplo, né? Os negros sofrem muito preconceito com a sua cor. Aí o fulano vai e passa ali e diz assim, olha o neguinho passando ali, a pretinha, né? É doloroso, sim, mas doloroso de repente, porque ele aceita isso, né? Por exemplo, é ruim também, quando eu lembro que quando eu era criança, eu entrava na escola e disse assim, essa cabocla que come sapo, porque no meu povo tem essa tradição de comer aquelas rãs pequenininhas, né? E minha família come, é normal, eu comi muito, e muito bom, né? Então, assim, eu lembro que na escola teve uma menina que me zoando, falando comigo, e teve um momento que ela falou, essa índia do mato, comedora de sapo. Eu lembro que eu briguei, foi minha primeira briga com essa menina, mas bati tanto nessa garota. E eu era muito tímida, muito calada, mas isso me irritou tanto, de uma tal forma, me deu uma revolta tão grande. Mas depois disso, amadurecendo, crescendo, eu percebi que ela tinha esse preconceito comigo porque eu permitia, né? Depois disso, hoje eu vejo que eu não preciso ser uma coitadinha porque eu sou indígena. Não necessito disso. Eu sou uma guerreira, eu sou uma vitoriosa, né? Então, eu gosto muito de enfatizar isso e de dizer também, o índio é livre. O índio, ele pode ser católico, ele pode ser evangélico, ele pode ser político. Se ele quiser dançar funk, ele pode também, né? Por que não? Ele é livre, nós somos livres. Meu pai do meu filho é inglês, eu sou livre para escolher quem eu quiser, né? Então, assim, muitas pessoas diziam para mim, por que você não procura um índio para você? Não, eu não tenho vontade, eu não gosto, né? Então, é uma escolha minha, porque eu sou livre, eu me atraio por pessoas diferentes, né? Da mesma forma que ele também se atraiu por mim, ele poderia ter engravidado uma inglesa, não, ele preferiu uma índia, né? Então, assim, eu gosto de defender isso, por que nós também não podemos? Tem até uma brincadeira que eu fiz com uma amiga minha, falando sobre isso, né? Que os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil,
a gente vê nas fotos, né, nos livros didáticos, que os portugueses, as mulheres, né, as baronesas eram todas muito bem vestidas. Os homens todos empacotados, aquela coisa divina saindo do navio, aquela coisa toda, e era tanta roupa, e era aquele vestido, depois vinha outro vestido, e depois vinha aquela outra coisa, até para a pessoa ficar nua. Era difícil, né? Então, assim, hoje em dia você vai nas praias, tá todo mundo pelado, né? E nós indígenas agora estamos vestidos, então é uma troca boa, é uma troca justa, porque agora a gente está vestido e os não indígenas estão cada vez ficando mais nus. É uma brincadeira, né? Não é? Claro que é uma coisa justa. Então, assim, por que e para que serve esse preconceito? Também serve para a gente pensar, para a gente raciocinar e ver que o preconceito muito existe porque nós permitimos, né? Então, assim, se existem pessoas preconceituosas, mas eu não aceito o preconceito, né? Eu posso tudo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, porque eu sou livre, nós somos livres, né? Então, eu não aceito dizerem, tadinha. Às vezes as pessoas, quando a gente conta a história da gente, ou as pessoas sabem a história da gente, fica com um pouco de pena, natural, né? Porque se eu vejo uma pessoa passando necessidade ou contando uma história de um relacionamento que não deu certo, é natural que a gente sinta essa pena, né? Mas a gente para pensar que eu não quero que ninguém sinta pena de mim, né? Eu quero que as pessoas me valorizem pelo que eu sou, pela minha história, e me vejam com outros olhos, com os olhos de que eu posso fazer e criar coisas incríveis tão bom quanto, ou quem sabe até melhor. Por que não? Né? Porque se eu fizer melhor é porque eu me esforcei para isso. Então eu tenho que ser valorizada pelos meus esforços, pelo que eu faço, né? Então é isso. Então o vídeo ele muito quer passar um pouco sobre isso, sobre essa questão do índio urbanizado, né? Hoje em dia, do que somos. Enfim, é isso. Vou passar para nossa amiga aí. Obrigada, Gabi. Antes de passar a palavra, eu queria só pedir para vocês comentarem um pouco, porque acho que vocês duas enfatizaram bastante essa coisa da criação, né, do lugar de criadores de todos nós, e no processo da exposição, uma das coisas mais ricas, eu acho, da experiência de ter vocês duas como interlocutoras foi se aproximar de Eliane pelo histórico de militância, né, e na verdade viver mais com uma poeta, né, assim, no dia a dia, né, da experiência da exposição. E com o Zahir também, em vários momentos, de discutir, como você sempre falou, das diversas formas de resistência, e uma delas a resistência pela arte, né? E você sempre se colocou como artista, principalmente dado o fato de você ter vindo para o Rio de Janeiro por conta da Aldeia Maracanã, né? Ter vindo, enfim, por esse chamado, de alguma forma, ter participado, né, de toda a história da Aldeia Maracanã, ter vivido essa intensidade, né, da desocupação do Maracanã, e nessa história, que é uma história também que colocou em questão formas de luta, né, formas de luta e de resistência política do indígena no contexto urbano, você sempre se colocou como artista e no lugar da resistência cultural, e foi uma coisa que ambas falaram bastante agora, né? Eliane muito, né? Acho que quando você chegar, ela tinha comentado de que quando ela fala palavras muito vinculadas à política, como colonização, imperialismo, né? Ela repensa um pouco o uso dessas palavras hoje, porque agora preferem uma linguagem mais poética. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, porque tanto do ponto de vista de Eliane quanto do seu, né, que viveram e vivem um movimento indígena, e a partir de uma atuação militante, a gente está aqui falando de um lugar que é da criação, né, para além da ideia de arte, mas da criação mesmo. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre como que vocês, sei lá, pensam mais sobre isso, enfim, o que vocês quiserem comentar,
porque sendo um museu de arte que se propõe a fazer uma exposição como o de Jaguataporã sem querer inscrever as culturas indígenas numa ideia de arte, né? Assim, a exposição não chama de artistas os seus participantes, né? Essa discussão de uma abertura mesmo da ideia de arte, né? De uma expansão, de um transbordamento dessa coisa meio ocidental, moderna, né? Da ideia de arte, isso que vocês falaram, né? Em prol de uma experiência da criação, né? Seja qual for, seja de que maneira for, talvez um dos principais aprendizados, né? Que o Museu de Arte pode ter nesse processo de relação com as culturas indígenas. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso. Vou falar primeiro. Pode falar. Amílcar Cabral, que foi um grande poeta e revolucionário, presidente da Guiné-Bissau, ele conseguiu, como negro, como intelectual e como conhecedor do seu povo, Guiné-Bissau é um país onde existem várias etnias indígenas. E ele reconheceu a cultura do povo dele como um instrumento, reconheceu a cultura e a arte como um instrumento de libertação e um instrumento de libertação e de reconhecimento, né, de fortalecimento cultural, fortalecimento da identidade, de uma identidade. E eu não sei se vocês sabem dessa história, né, dessas guerras que a gente teve por aí nos anos passados, que elas foram também muito influenciadas pelo socialismo europeu, né, pelo marxismo, pelo leninismo. E eu acho que uma das grandes uma da grande diferença é esse reconhecimento, porque, por exemplo, a União Soviética, ela impôs, desenvolveu, vamos dizer assim, impôs é uma palavra muito forte, ela desenvolveu o socialismo, o comunismo, naquelas bases marxistas e leninistas, né, que a gente conhece. E ali ele não reconheceu, na época, né, por exemplo, nos livros lá da ciência do Lenin, ele não, eu fico um pouco assim, sem graça de falar isso, mas ele não reconheceu essa questão étnica, né? Que a gente sabe que a opressão é sempre do povo que tem mais poder econômico sobre o povo que não tem, no caso, o povo oprimido, que possa ser indígena, indiano, né? Malásia, ou o que for. E eu quero só dizer a diferença, para vocês notarem que o Amílcar Cabral, que ele também foi um grande escritor, filósofo, poeta, assim como Agostinho Neto, né, de Moçambique, eles foram pessoas que reconheceram que aqui, que em seus países existiam as etnias, né? Porque em algumas filosofias a gente percebe que a filosofia também ela é tendenciosa e a arte também acaba sendo tendenciosa. Então, fazer arte, né, quando a gente tem a oportunidade de fazer arte, desculpa quem não gostou muito do que eu falei, fazer a arte, ela é como a Zahri colocou, é uma liberdade, Ninguém tem que impor o que nós temos, que é o tipo de... Principalmente a arte, que é uma coisa que sai de dentro, é muito individualista. A arte, ela pode ser uma arte coletiva, no caso de uma pintura corporal, né? Mas ela pode ser também uma arte de uma autoria,
Ela pode criar uma música e cantar. Eu posso criar um poema, um cântico, e cantar e desenvolver aquele canto, né? Essa arte, ela é livre. Então, no momento que a sociedade impõe essas condições, né? Esses valores, é uma questão para pensar. E a gente vem de um modernismo, pós-modernismo, político e artístico que permite isso, né? Por isso que o povo brasileiro está tão revoltado com o sistema atual que a gente está vivendo, porque o sistema atual que nós estamos vivendo está querendo impor determinadas, até retirar os apoios às artes, como a gente sabe disso, que muito dos apoios estão sendo retirados. Por quê? Porque está havendo uma inversão de valores, está havendo valorização de tal arte, desvalorização de tal arte, de outra arte. Então, quer dizer, é complicado isso, essa questão do artista, ainda mais, por exemplo, o escritor, né? O escritor, ele é uma pessoa muito solitária, né? Ele é solidário, mas solitária. Então, no seu ato de criação, de autoria, ele tem que ter liberdade, senão não é uma arte. Se você tem que escrever em cima a exceção é você escrever em cima de uma arte que seja cultural, como uma pintura, uma melodia, onde todos cantem a mesma música para glorificar a colheita do milho, por exemplo, né? Ou reconhecer a mudança de uma estação, que é uma arte coletiva, mas a arte coletiva, ela também é individual, ela é também liberta. Ela pode ser falada do jeito que for, né? E cada um tem que se expressar do jeito, a gente tem que viver uma democracia mesmo. Isso é o caminho do planeta é um estado democrático, onde que as pessoas respeitem a opinião do outro e que essas diferenças elas possam ir acabando e um dia a gente não precisa dizer, as pessoas não vão precisar dizer você é índio, você é negro, você é amarelo, você sabe, porque as pessoas vão respeitar as diferenças, né? Aí envolve inclusive a questão da arte. Esse é o meu pensamento. Respondi. Só me lembra essa questão do lugar do artista, mas principalmente da criação, não exatamente da arte, como prática de resistência, que você sempre fala, né? Que o seu lugar de resistência, sua militância é através da criação. Bom, eu lembro que eu falei isso porque as pessoas pensam muito como um militante indo para as ruas, gritando, falando em palanque na frente, sei lá, da prefeitura, né? Pensa muito o militante como aquele que é bem politizado. Eu, por exemplo, não sou tão politizada, eu não falo tão corretamente, né? Meu português, ele não é tão formal. Então, assim, o que é um militante hoje em dia? Eu já fui para as ruas, né? Hoje em dia, não mais, mas eu continuo sendo militante, né? Com uma outra linguagem, né? Como eu tinha falado antes dessa coisa da linguagem. Então, existem muitas formas de você militar, porque eu parei para pensar comigo que cada um tem a sua função. Tem aqueles que vão para a rua, que tem que ir, eu acredito que é isso que move. Eu acho que tem que ir sim. Por um outro lado, eu parei para pensar que eu poderia, de repente, ir pensar num outro parâmetro, né? num outro universo, de que eu posso alcançar muitas pessoas
E eu parei para pensar comigo como alcançar as pessoas que eu gostaria de alcançar, né? Então isso também me fez muito querer militar através da arte, né? Como conseguir alcançar aquelas pessoas que eu gostaria de tocar, né? Então eu já sempre tive um pouco essa coisa dessa sensibilidade, de querer me expressar. Então por isso também me veio muito esse meu lado mais sensitivo, né? Do meio da arte, de querer pintar, de querer cantar, de querer, enfim, atuar de diversas formas. Enfim, esses dias eu fui no CRAS para atualizar meu cadastro e lá constava que eu era indígena. O rapaz que me atendeu, ele falou para mim que eu tinha que... Ele perguntou, você tem um Rani? Aí eu falei assim, o que é o Rani? Eu não sabia o que era o Rani. E aí ele falou assim, esse é o registro que confirma que você é indígena. Aí eu falei, então precisa do Rani para me provar que eu sou indígena? Ele, sim, precisa. Eu falei, como eu consigo o Rani aqui no Rio de Janeiro? Ele falou, você tem que ir na FUNAI. Eu falei, aqui não tem FUNAI, só tem Museu do Índio. Aí no Museu do Índio eles não dão também o Rani, eles dão uma declaração, né, de que você é indígena, enfim. E aí eu parei para pensar comigo, eu falei, gente, no meu próprio país, né, onde fomos os povos primeiros, eu tenho que provar para a sociedade, para mim, eu tô tendo que provar para mim que eu sou indígena. É uma barbaridade isso, né? Então, assim, no meu registro consta que a minha mãe é indígena, no meu registro está escrito nascida na aldeia Colônia, da reserva Canabrava. Isso não é mais suficiente, né? Não prova, minhas características não quer dizer nada, né? Minha mãe ser indígena não quer dizer nada, isso não é nada. Eu não sou indígena. Então ele disse assim, eu tenho que retirar que você é indígena, porque só posso colocar que você é indígena você trazendo o Rani para mim. Eu falei, eu vou continuar não sendo indígena então, porque eu não vou trazer o Rani. Então o que me veio na minha cabeça é que eu preciso, aonde vem essa coisa, eu quero me igualar às pessoas, então eu também não necessito provar para ninguém que eu sou indígena. Então eu quero que as pessoas me valorizem por mim, pelo que sou, e não por ser indígena. Eu quero que as pessoas me vejam e eu quero que as pessoas saibam que eu sou indígena. Eu tenho um orgulho de ser indígena, mas eu não quero que as pessoas me diferenciem por isso. Então eu não quero trazer esse Rani, eu não vou atrás desse Rani. Não falei isso para ele, mas eu falei para mim isso, né? Parei para pensar comigo mesmo. Então é onde vem essa coisa da igualdade, de não pensar que eu sou diferente, que eu sou um grupo separado. Não, eu estou no mesmo círculo. Então é nisso que me faz eu pensar também como artista, de que eu quero produzir coisas, né, junto com outras pessoas, sem me separar, sem que me como eu posso dizer, gente, porque uma coisa é dizer, eu tenho orgulho de ser indígena, eu tenho muito orgulho que digam, Zahri é indígena, né? A indígena Zahri, eu tenho orgulho disso. Mas eu não quero que façam exceção de mim por ser indígena, a artista indígena, que é para ver se valoriza mais, né? Porque não tem muitos artistas indígenas, então é bom dizer que ela é indígena, porque agora tem uma artista indígena, então vamos falar artista indígena, que é para ver se valoriza um pouco mais, né? Que é para ver se chama um pouco mais de atenção. Então eu comecei a pensar comigo justamente essa questão de que eu não quero que façam essa separação. Eu quero que me valorizem pelo meu trabalho, né? E daí então digam, ela é indígena, que é para que as pessoas não venham com essa coisa da minoria, do coitado, de que que o índio não evoluiu, que não sei o quê.
Não sei se vocês estão conseguindo, eu sou péssima para explicar um pouco, se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar. Mas é um pouco isso, né? Então, assim, o meio artístico, ele é muito amplo, né? Então, assim, ele vai em diversos pontos, né? No quadrado, né? Ou no círculo, no triângulo. Esse aqui é fechado, né? Mas ele vai em vários pontos. Ele pode estar em vários ângulos, né? É isso. Eu posso confirmar rapidinho? Aqui tem. Obrigada. Aconteceu uma coisa muito... como eu já falei para vocês, uns minutos atrás, que um dia não vai precisar nós falarmos que somos indígenas, ou somos ciganos, ou somos negros, ou somos o que for, né? Porque nós somos etnias, nós somos potiguara, guajajara, puri, né? Nós somos povos indígenas. No Brasil tem vários povos indígenas. E essa questão que houve da emancipação, nessas últimas décadas, foi um objetivo muito forte de acabar com essas etnias, que na realidade as Nações Unidas reconheceram como nações. Só que lá uma Declaração Universal dos Direitos Indígenas, né, do qual fiz parte desse trabalho durante 7 anos, foi reconhecido nações. E o Brasil e outros países não reconhecem, porque a nação o conceito de nação é o conceito de nação enquanto país, né? Eles não reconhecem nação enquanto etnias, né? Então a gente busca falar sempre etnias. Agora, um dia nós não vamos precisar, porque se você começa a falar italiano, as pessoas já sabem que é italiano. Se não existe, se chegar um dia e não houver mais discriminação racial contra um indiano, contra um africano, se houver uma justiça social e racial, um dia não vai estar se falando. O que a gente está fazendo, o que tem se feito nos últimos anos, nas últimas décadas e até séculos, é reforçar algo para poder marcar, como se marca um cavalo com fogo. A gente faz como uma atitude de resistência, né? A gente está usando, a identidade indígena, a identidade cigana. Faz-se isso para reforçar contra o racismo. Porque, infelizmente, gente, vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um país muito racista. Sabe, quem não é branco, reconhece aquele olharzinho racista, aquele sorrisinho de canto de olho, sabe, quando passa uma negra ou passa uma indígena, sabe? A mulher negra ou a mulher indígena como mito sexual, por exemplo. Não só o negro não existe, mas o gordo, o magro. O gordo, exatamente. Não tô... Que fala errado. Pode falar. Não, só... Claro. Alguém que chega e falar claro, ele não estudou, mas quem sabe um dia ele queira estudar, entendeu? Eu entendi o que você disse. Você fala que tem que existir uma liberdade individual, um respeito entre um e outro, mas isso não existe. Infelizmente, a gente é um país que é cheio de preconceito. Isso vem da colonização, isso já vem da Europa, né? Eu tive num restaurante árabe para jantar com Manuel Moura Tucano, falecido, que é um índio que foi da COIAB. Quando ele foi presidente da COIAB, eu fui da COIAB também, e nós fomos para Alemanha, não, para
nós fomos para a França para fazer um período de visitas para explicar sobre a questão da identidade. E um dia nós fomos jantar e nós fomos expulsos, assim, literalmente. Foi uma coisa assim absurda. E a gente via que existia no metrô uns guardas, né, se aproximavam da gente com um cachorro, com uma discriminação contra árabe, contra judeu, contra negro, contra nós que éramos indígenas ali, no caso. Entendeu? Então, o que vocês observam com isso? Que existe, assim, um pensamento hegemônico europeu. Né? E, olha, nós estamos vivendo uma contemporaneidade, uma tecnologia avançadíssima. Nós estamos vivendo a medicina está em alta. E como que nós temos dois problemas sérios no planeta Terra, que é a discriminação de um contra o outro, e determinada, inclusive, essa questão do gordo, do magro, do careca, sabe? E a questão da fome, da pobreza, da miséria, né? Que não se consegue resolver isso. E eu acho que a arte, ela continua sendo um caminho de libertação, eu acredito, sabe? Você fez um trabalho de libertação, revolução, você revolucionou, não no sentido dessa revolução política, mas revolução no sentido da mente, sabe? Transformar o ser humano. Alguém quer perguntar uma coisa, fazer algum comentário? Eu acho que essa fala da Eliane é muito interessante. Outro dia nós estávamos conversando lá com o Anahuaca, e ele até, quando estava numa mesa, falaram sobre essa coisa do preconceito, né? Ele disse, eu tenho preconceito, né? Então, essa coisa da formação nossa, né? Da cultura nossa. Aí, bom, a gente estava lá naquelas noites, né, Zahri, conversando lá, eu e a Anahuaca, a gente filosofando, né? Então, ele contando da experiência dele numa palestra, e aí falando sobre essa coisa do preconceito, né? A etimologia da palavra, né? O preconceito. E aí ele disse, ele perguntou, você tem preconceito? A pessoa disse, não, nós não temos. Eu não tenho preconceito. Ele disse, eu tenho. E ele chocou a plateia, né? Um índio que criou a Rádio Andê, comunicador, né? Como você tem? E aí ele fala, né, sobre essa coisa do que é a etimologia da palavra, né? Um conceito antecipado, né? E isso a gente vem refletindo no processo de formação nossa, né? De educação, né? Educação no campo, a gente está discutindo muito essa questão, que é nós, pelo processo de colonização, nós fomos educados, formados, né? Como o Carlos Tucano fala no trabalho dele, né? Sobre a pressão que ele viveu lá dos jesuítas, que ele teve que ficar lá dentro, apanhando, tomando pancada na cabeça para ele aprender, né? Quer dizer, então, esse processo colonialista, ele faz isso, né? E nós observamos isso nas crianças, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho com as crianças estão o tempo todo querendo se movimentar, assim, sabe? E as pessoas não param para ouvir, né? E a gente tenta trazer, esvazia, pensa, né? Deixa chegar, né? Então o preconceito, ele vem muito dessa nossa formação mesmo, né? Eu quero saber logo de tudo, o que é tudo, não. E a gente discutiu isso na aldeia Maracanã, né? Que as pessoas, eu quero saber o que é índio. Não, então você tem que conviver, né? É a vivência que vai trazer. Então, e essa coisa é muito interessante amadurecer, né? Trabalhar com essa perspectiva, né?
como eu crio uns conceitos a cada 30 segundos, né? Sobre tudo que passa na minha mente. Eu sou da Vapuri. Eu me chamo Denise, eu queria fazer uma pergunta para a Eliana e depois pensei numa para a Zahir. E a pergunta da Eliana é dentro do filme da Zahir. Eu gostei muito, tá, Zahir? Eu também gosto da sua fala, só que eu acho que na prática muitas coisas não são assim. Eliana, você fala das pessoas do mesmo jeito que eu falo, que as pessoas são amantes de si mesmas hoje em dia, só pensando nelas mesmas, né? E eu falo sempre com meus amigos que isso tudo é falta de respeito. Você ser racista, intolerante, achar que todo mundo tem que fazer regime, comer o mesmo pão que você come, diet, torcer pro mesmo time. Se o time oposto perder, você vai lá, bate na pessoa, mata. Eu acho que isso tudo resume em falta de respeito e falta de educação. A falta de acesso à educação desde pequeno faz com que as pessoas sejam dessa forma. E a minha pergunta é o seguinte: como eu vivi muito tempo com o movimento negro, sou acolhida por indígena, vivi com população de rua, eu percebo que eles chegam de uma forma e criticando, o branco faz isso comigo, o rico faz isso comigo, as pessoas marginalizadas. Mas quando ele começa assim, ter alguma coisa, ele também muda. Eu falo, nossa, mas a minha amiga 1 ano atrás, ela falava de todo mundo, agora ela está fazendo a mesma coisa. Aí eu gostaria de você comentar sobre isso, na sua linda experiência, né? Uma mulher muito experiente, sobre se é uma ilusão da minha cabeça, né? Eu perceber que as pessoas parece que elas vão se contaminando, vão mudando. Eu acho que ela não quer voltar à origem, ela quer perder a origem. E vocês duas são as únicas pessoas que eu escuto falar, né, que o índio pode ser o que quiser, né? Assim, porque, assim, em termos de... Eu me sinto muito agredida. Às vezes, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma oração e aí eu acho que Deus é de todo mundo. Eu faço parte da intolerância religiosa. Para mim, Deus é do que fala lá. O índio tem uma forma de chamar Deus, o budista, o cristão, o Jeová. Tanto nome, mas para mim é Deus e é de todo mundo. E eu percebo muita intolerância, sabe? Eu nunca vejo um indígena falar como vocês, que o índio pode ser cristão, entendeu? Eles me transmitem um ódio. Aí eu até fiquei com medo da minha amiga, eu falei assim, nossa, você é cristão, evangélico? Eu falei, não sou não, mas eu tenho o costume de ajoelhar de noite e orar a Deus por todas as pessoas que estão no hospital. E até na macumba, rezo o Pai Nosso, quando vai abrir a roda, né? Rezo o Pai Nosso. E quando eu acordo, acordo agradecendo a Deus, porque eu acordei, né? Eu vejo uma intolerância muito grande, uma aversão. E vocês duas são a única que eu escuto falar, que um índio pode ser evangélico. Eu também fui casada com um europeu. Eu acho lindo ver duas pessoas completamente diferentes juntas, né? Acho muito lindo. Eu gostaria que a Zahir comentasse essa parte, essa aversão que eu sinto, né? Porque é ruim uma missionária ir lá levar um alimento. Não é ruim, é bom, né? Mas chega lá, eles falam com tanto ódio que a pessoa não quer nem mais voltar. Eu também vejo eles são intolerantes também. Eles falam que é intolerante, mas eles também são. Quando eu chego lá no evento de matriz africana, toda vestida de missionária, eles faltam me tacar pedra, me botar para fora. Aí depois está todo mundo abraçado, todo mundo comendo a mesma comida. Ou seja, eles falam de intolerância, mas eles também, eu sinto a intolerância também, vindo da parte deles. Tem duas perguntas, né, para Eliana. Qual é? Eu vou responder a primeira pergunta que você fez. Eu, como ser político, chamo tudo isso de processo histórico. Nós estamos vivendo processo histórico, vai passando um para o outro.
né? Paulo Freire já explicava isso no seu método de educação. E, por exemplo, no passado, as mulheres eram estupradas, vamos dizer assim, as mulheres eram estupradas no Amazonas e diziam que colocavam a culpa no boto, não é? Até hoje se perdoa. Até hoje. Eu já não aceito mais isso. Né? E eu tive vendo um filme sobre a prostituição infantil lá na Amazônia, que é impulsionada pelos canalhas, pelo capitalismo esse selvagem, e que buscava essas meninas, né, para o estupro, assim como na Ásia também é um nível muito alto da prostituição e do tráfico humano das meninas para levar para esse trabalho escravo, praticamente. E hoje se fala isso, hoje a gente fala, mas no passado se falava que era o boto, não era? Então é um processo histórico. Cada momento, por exemplo, a luta pelos direitos humanos. A gente nunca se ouviu tanto falar hoje em dia em luta pelos direitos humanos. Agora, se você falasse em luta por direitos humanos em 64, não é verdade? Se nós usássemos essas duas palavrinhas, 64 eu tinha 14 anos. Hã? Eu também. Assim, eu acredito assim, que as pessoas sentem necessidade de mudar para ser aceito naquele grupo. Então, a gente vai passando pelas fases da vida, assim como a luta de cada ser humano. Cada ser humano tem a sua luta, cada grupo tem sua luta, cada nação tem sua luta e o planeta tem a sua luta, né? Então, por isso que nós tivemos esse conhecimento de comunidade, o que é ser comunitário, o que é ser social, o que é ser comunitário, o que é ser um ser de um estado, de um país e um ser do planeta, né? Hoje a nossa cabeça funciona assim, mas em 64 não se pensava assim. Se pensava que os militares, por exemplo, são os mais importantes, só aquela corrente que pensava daquela forma. Então, nós estamos vivendo momentos de mudanças, sabe? Mudanças econômicas. Tudo isso que está acontecendo com essa política aí, hoje, né? Desvelamento, tirar essas máscaras dos políticos, isso é uma ação de uma força transcendental que vem trabalhando, sabe, para que as coisas se tornem transparentes, translúcidas, e que esses seres humanos que nós não podíamos falar, né, com essas palavras, que esses direitos humanos eles possam realmente acontecer. Então, quer dizer, é o quê? A evolução. Evolução, então nós estamos evoluindo. Então, por isso que, enquanto a pessoa que é pobre, que adquire... O rapaz é jogador de futebol, vem lá da comunidade, mas daqui a pouco ele já está ganhando dinheiro, aí daqui a pouco ele já está comendo todas as menininhas, sabe esse tipo de coisa? Já explorando o outro, já explorando o empregado. Então, o poder, ele faz isso na cabeça das pessoas. É por isso que a gente tem que ter a educação e essa conscientização política para o caminho da evolução humana. É por isso. Então, nós estamos aí do quê? Atrasados. Bom, a minha parte ficou da religião. Só um segundinho, por favor. Eu queria comunicar a todos que nós temos uma hortinha, que é o nosso espaço natureza, e que quem quiser colaborar pode trazer o humus, pode trazer caixa, pode trazer forração, e pode trazer a mãozinha também, um tempinho para ficar ali na horta,
para a gente conversar sobre as plantas que tem na horta, tá bom? Desculpe, Zahi. Foi ótimo. Mas então, religião. Eu queria começar falando que eu já fui evangélica, já fui católica, já fui em terreiro de macumba, espírita, já fui nesse grupo de ayahuasca, como é que chama? Santo Daime. Já fui nesses encontros de Santo Daime. Gente, até agora eu não fui pro inferno. Eu tô aqui. E olha que eu ainda quero conhecer mais religiões. Hoje me considero uma pessoa que eu sou religiosa, quer dizer, eu não tenho religião, não sou religiosa, porém, cara, eu sou apaixonada por todas as religiões, porque se você para pensar, todas as religiões estão buscando a mesma paz de espírito, estão buscando o bem, estão buscando ter uma paz interior, né? Tentando se tornar uma pessoa melhor. Então, que isso? Então, eu já passei por diversas... Eu lembro que eu já fui evangélica, eu fazia... a gente tinha a Bíblia em Tupi-Guarani, nós temos a Bíblia em Tupi-Guarani, inclusive eu tenho vários parentes que são pastores indígenas, né? E tenho parentes também que são católicos e outros que vão no terreiro de macumba, que vão no centro espírita, do candomblé, enfim, tem de diversas vezes. A minha mãe é pajé, minha mãe hoje em dia ela é cega, mas a minha mãe é pajé já faz muito tempo e ela é muito assim, respeitada lá na reserva onde eu nasci. E hoje ela é evangélica e continua sendo pajé, continua rezando no povo. E olha que o pastor falou assim, olha, você tem que deixar de ser pajé. Ele disse assim, não, meu amigo, eu não vou deixar não, porque esse dom de ser pajé, de curar as pessoas, foi esse teu Deus que tu acredita, foi ele que me deu esse dom. E então o pastor agora, ele vai na casa da minha mãe, para minha mãe rezar nele. Eu tô falando isso, sério. Então assim, então eu acho isso maravilhoso, gente, porque é claro que no início dos tempos, até hoje, existe sim, né, essa coisa, essa forçação de barra, né, no início, quando chegaram aqui, que tinham que catequizar os indígenas, senão eles iam para o inferno, ia ser morto. Houve um momento, um conflito, né? Ainda hoje existem em alguns lugares que muitos evangélicos, muitos católicos acham que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Porém, eu sou dessas que eu acredito que nós somos livres, né? Por isso tanto eu falo da liberdade. Se eu estou aceitando de bom grado, que mal tem? Eu não posso ser obrigada. Mas se eu estou indo no centro espírita de boa vontade, porque eu estou querendo conhecer, e se eu me sinto bem lá, que mal tem? Qual o problema? Né? Então é isso. Agora minha mãe é evangélica e é pajé. E ela reza lá no povo lá da igreja, né? E ela canta os hinos na língua dela. Então é assim. Então tem muito essa coisa. E com relação ao preconceito que eu havia falado antes, né? Que você falou assim que concorda, mas que na prática não é bem assim. Eu concordo que não é bem assim. Mas quando eu digo assim, que o preconceito também é muito do que a gente se permite, né? Não, falei, não é bem assim de querer voltar à raiz. Parece que a pessoa, ela sai da terra, a origem dela, aí depois ela alcança outro estágio, tipo esse da maquiagem, né? Ou um patamar alto, ela muda de classe. E ela não quer voltar à origem. Foi isso que eu quis dizer, que na prática não é assim. Entendi. Mas assim, você vê que nós indígenas, eu gosto muito de falar dessa coisa da igualdade, né? Porque nós somos indígenas e no meio indígena também tem as pessoas preconceituosas.
no meio indígena também, tem as pessoas que são má, tem as pessoas que roubam, tem as pessoas que mentem, porque nós somos seres humanos, né? A gente não pode generalizar, o índio é aquela coisa bonita da floresta, que preserva a floresta, que caça, que não sei o quê. Gente, nós somos seres humanos. Assim como em qualquer grupo, qualquer tribo, qualquer comunidade tem pessoas legais e pessoas ruins, no meio e no convívio indígena também tem, né? Agora, o que a gente pode fazer é, vamos tentar ajudar aqueles que estão no caminhozinho do mal, né? Fazendo uma coisinha errada, vamos tentar conscientizar esse povo e tentar ajudar, ao invés de ficar criticando, esses índios bando de preguiçosos, esses índios que não sei o quê, e não sei o quê. É a mesma coisa também, eu gosto muito de comparar o indígena com o negro, né? Não comparar que eu digo assim, vamos dizer, o preconceito que a gente passa, né? Que a gente vive. Por exemplo, você vê nas ruas, vamos dizer que 90%, 80%, não sei exatamente o quanto, mas das pessoas que moram na rua são negros, né? Você vê nisso. Mas também 80%, 90%, sei lá, de pessoas que estão roubando, que estão matando, também são negros. E aí você vai dizer assim, você viu um negrinho, uma pessoa de cor negra veio lá e te roubou. Esses negros são tudo um bando de marginal, que não querem fazer nada, que não querem trabalhar, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Você não pode agir dessa forma. A mesma coisa é o índio também. Aí você vê um índio fazendo uma coisa errada, ele diz assim, esse bando de índio, bando de preguiçoso. É a frase que eu mais ouço, de que índio é preguiçoso. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, a não trabalhar é bom. É bom. Se eu pudesse ganhar dinheiro, ficar só dentro de casa e minha poupança enchendo, eu não ia trabalhar não, sinceramente. Não ia mesmo, porque é bom não trabalhar, né? Mas bom, não dá pra ficar só dentro de casa esperando a poupança aumentar, que não vai acontecer. Então, né, vamos trabalhar. Mas assim, o que é o trabalhar, né? O que é você ser preguiçoso? As pessoas falam assim, os índios estão lá, mas eles não querem fazer nada porque querem ficar ganhando dinheiro do governo. Historicamente, seria o ideal, já que tiraram tudo da gente, né? Seria o ideal. Porém, mas é um ponto de vista, como diz Leonardo Boff, né? Cada ponto de vista é a vista de um determinado ponto, né? Então, assim, depende do seu ponto de vista. Você vê um índio que está ali... Tem uma história que é muito engraçada que um taxista me contou. Que ele falou que o rapaz falou assim, rapaz, índio é tudo preguiçoso. Falou isso pro índio. Ele falou, não é preguiçoso não. Não, por que a gente vai na aldeia, a gente vê o índio só deitado na rede? Aí ele falou assim, vai trabalhar, rapaz. Aí ele disse, pra quê? Aí o homem fala pro índio de novo, não, pra você ganhar um dinheiro, mas ganhar dinheiro pra quê? Aí o outro, não, pra você comprar uma casa. Comprar uma casa pra quê? Né? E aí foi ficando infinito. Pra você dar um futuro melhor pros seus filhos. O que é um futuro melhor? Pra quê que eu vou dar um futuro melhor pros meus filhos? Né? Então, vai ficando infinito até acabar. Então, assim, é uma piada, claro. É uma piada, né? Mas assim... Então, assim, tudo depende do ponto de vista. Então, o ponto de vista daquele índio que estava deitado na rede é que ele não precisa construir bens materiais como as pessoas aqui precisam. Se ele morar numa cidade grande como eu estou morando, eu tenho que construir bens materiais. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro para me andar. Se eu quero, né, ter uma vida melhor, eu preciso comprar um carro para mim não ficar horas e horas dentro do metrô, dentro do ônibus, sofrendo ali. Imagina uma grávida dentro do ônibus. É horrível, gente. Esses dias eu peguei um ônibus lá de Jacarepaguá até aqui, eu quase morri, sufocada. Então, assim, eu vou trabalhar para me comprar um carro no futuro, não é? Porque eu sou uma índia que estou na cidade grande, eu preciso disso. De repente, a minha mãe que está lá na aldeia não precisa. Então, vão dizer que ela é preguiçosa? Não, ela não precisa, né? Ela não vê a necessidade de comprar uma mansão ou um carro. Ela vai querer simplesmente sobreviver até o final da vida dela. Então, é isso, gente.
falei de mim. Eu gostaria de ouvir de você como é que você foi construindo o processo de criação da video performance, né? Você disse que, não sei se eu entendi direito, que nunca estudou para estar no campo das artes, né? Assim, e a video performance é uma produção bem recente, né? Assim, no campo das artes. E eu fiquei pensando o que te influenciou a fazer a video performance e como é que foi o processo criativo, né? Se você se inspirou em outras produções, video performance, né? E eu lembrei também, que agora você falou que está querendo conhecer várias religiões. Eu não sei se você assistiu o filme da Marina Abramovic aqui no Brasil, que é lindo, que ela passa por várias experiências ritualísticas, né, que ela é uma performance também, né, e ela vai experimentando, né, os rituais de diferentes religiões e grupos espiritualistas, né, que eu acho que é um material bem rico também para quem é interessada, né, em vídeo performance. Qual é o nome do filme? Marina Abramovic. Uma hora ela reza, alguma coisa com espaço além. Alguma Marina Abramovic. Essas palavras saem, espaço além. Cadê? eu recebi. É lindíssimo. Eu me identifico com aquela. Eu gostei, eu vou assistir. Espaço além. Então, o que me motivou a fazer o vídeo performance, né? Então, na verdade, eu já pensava em fazer algo antes, mas uma coisa mais sem tantos momentos, mas um momento mais prolongado. Eu já tinha pensado em fazer algo assim. E depois, pensando em conjunto com mais dois amigos meus, a gente resolveu fazer esse processo de um outro pensamento, né? Que a ideia era justamente essa, né? Que era nascer, aí vinha a primeira identidade, depois a segunda identidade, esse processo como é que eu posso falar? Desse massacre, né, da sociedade, de não querer aceitar o indígena, o preconceito que o indígena sofre hoje por estar caracterizado, né, como não índio, né, vestido como não índio. Depois vinha esse processo de tentar buscar de volta as raízes para que ela não se perca e também sem continuar no mesmo lugar. E depois vem essa, né, que vem se passando essa terra de novo, que é um pouco voltar para a terra, né? E essa era a história. Então, a gente ia fazer uma coisa só, mas aí a gente pensou que poderia ficar muito, como é que eu posso falar, cansativo para quem fosse ver, sei lá, a gente começou a pensar nisso. E aí a gente resolveu fazer vários momentos, né, seguindo essa linha, seguindo essa historinha que eu tinha pensado. Então a gente pensou em fazer vários momentos para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, né, para não ficar muito cansativa, até porque a gente sabe que o MA tem um público que não são, que vem pessoas de vários públicos, né, desde pessoas que conhecem muito sobre a arte, quanto outros que estão buscando conhecer, outros que vêm por curiosidade mesmo. Então a gente tentou fazer uma coisa dinâmica para não ficar muito cansativo. Enfim, e o que me motivou é justamente isso, né? Essa vivência minha da aldeia Maracanã, essa coisa que a gente vive no dia a dia, né? Nós todos que vivemos no dia a dia, de estar tentando, tem que estar sempre se autoafirmando e não sei o que e tal.
E, enfim, essa coisa do contexto urbano. Isso foi o que já havia me motivado. E claro que a gente sempre vai lá no Google ou então no YouTube buscar vídeo performance de outras pessoas para você se espelhar. Eu não sou diferente. Então eu pesquisei, fiquei assistindo, mas claro que também eu queria fazer algo que viesse de mim, né? Eu queria assistir para ver como funcionava, para me poder criar, né? Então a ideia eu tinha, o sentimento eu tinha, mas eu precisava ver algumas coisas para poder... É como um filme, né? Você precisa estudar, pesquisar para você fazer o seu próprio filme. Então você vê filmes de outras pessoas. É como um livro, você escreve um livro, você vai ler livros de vários outros autores para poder você fazer o seu livro. Então foi um pouco isso que eu fiz. E o processo criativo do vídeo, eu não tive muito processo criativo, porque a gente fez em um dia, e que a gente fez muito em cima da hora. Então, assim, nesse dia eu me doei, né? Falei assim, não, hoje vai ser, então hoje eu vou me doar, vou esquecer o que tem lá fora e ficar aqui. Então foi isso. Aproveitando esse gancho que Zahir já falou da questão do livro, Eliane, um pouco sobre essas gotas que você ouviu, contar a história, escrever e falar um pouquinho dessa literatura indígena, né, que você faz parte, né, desse trabalho importante, e também como hoje a literatura indígena está sendo vista, né, nas escolas e né, nos meios de educação. Foi um passo assim que a gente deu, foi um momento que fomos muito criticados, porque esse conceito literário, a literatura é universal, né? Mas a gente quis fazer a nossa história, ter a nossa história, né? Foi um processo de vontade por questões políticas, como uma forma de libertação. Assim como eu falei que as artes na África eram um instrumento de libertação, a literatura, para nós, como indígena, ela começou a ter um significado diferente. Ela começou a gente precisou começar a chamar atenção para as nossas lendas, os nossos cânticos, as nossas histórias, as histórias não contadas dos nossos avós, as histórias não contadas das mulheres, né? Então a gente teve necessidade de dar voz a esse silêncio, a esse grande silêncio histórico, pelos próprios antropólogos dizerem que essa antropologia burguesa dizer que nós não poderíamos ter a nossa literatura. Por que não? Se nós temos pinturas, hoje tem cinema indígena, né? Nós tem o cinema indígena, tem os cineastas, né? Tem, todas as pessoas estão fazendo trabalhos. E a literatura indígena, acho que ela tem sido assim a primeira, porque esse trabalho já vem há mais de 20 anos, né? Trabalhando com esse pensamento indígena. Primeiro a gente trabalhou com o pensamento indígena. O que pensa? O que nós pensamos, né? Isso veio também de muita da minha experiência. Também não, você poderia até perguntar como é que você se baseou em quê? Mas eu também tive umas experiências muito boas. Eu conheci os Sami da Suécia, que possui rádios indígenas. Eu conheci o Teatro Cuna do Panamá. Eu conheci a poesia mexicana, indígena, né? Então, nós brasileiros estávamos muito atrasados, muito. A gente não estava conseguindo nem ser indígena, enquanto
os cunas, as primeiras nações do Canadá já estavam com um museu próprio, né? Até os navarros já tinham seu próprio banco, Bank of Me, por exemplo, o meu banco, né? Eu, quando fui a fazer essa palestra para 3 mil indígenas no Novo México, eu já tenho uns 30 anos, uns 20 e poucos anos. Eu fui humilde, né? Eu fui humilde, porque hoje eu me visto melhor, porque eu tenho condições melhor, uma condição melhor para me vestir. Mas uns 30 anos atrás eu era apenas como alguém disse, você é apenas uma professora primária. Eu era apenas uma professorinha primária. E eu fui convidada para fazer essa palestra no Novo México. E cheguei no aeroporto, né, uma certa roupa, eu acho que estava de sandália, não me lembro, uma coisa assim. Não estava com sapato devido, não. Aí eu comecei a ver, eu vi uma limusine lá no fundo, e umas três pessoas indígenas fazendo assim para mim, né? Aí eu peguei e olhei para trás para ver com quem eles estavam falando, né? Para você ver a mentalidade nossa, né? A nossa pobreza, de onde a gente vem, né? A gente nunca pensa que a gente possa ser um indígena que possa ter uma secretaria de educação como os navarros têm, por exemplo, um banco como os navarros têm. A questão da identidade indígena não passa pela pobreza, não. Passa pela cultura, passa pelos conhecimentos. Entende? Então eu aprendi isso, aprendi com os cunas também, que nós podemos ser teatrólogos, podemos... eu fiquei assim, impressionada. Eu me tornei uma pessoa hoje porque eu tenho conhecimento, eu adquiri conhecimento, eu tive essa oportunidade de conhecer. Está entendendo? Então, historicamente, o meu processo histórico, ele avançou. Porque eu também tinha preconceito também, porque para indígena não pode botar sapato, não pode se vestir. Eu já pensei assim também, que não podia, que tinha que andar de chinelo de dedo, sabe? Mas aos poucos eu fui aprendendo, como cada processo individual de aprendizagem de cada um, vai aprendendo. E entender que a questão indígena não passa pela questão da pobreza, de ter ou não ter, passa pela questão cultural, ideológica, filosófica, forma de pensar, né, a cosmologia, né? Então, foi aí que eu conheci a literatura chamada indígena, né? Também não inventei nada, foi tudo visto e apreendido, né? Eu conheci os poetas mexicanos, eu já era poeta e eu não sabia, sabe? Quando eu tinha 19 anos, alguém disse na universidade que eu era uma intelectual, aí eu fiz, sou uma intelectual, quer dizer, tua autoestima é tão baixa, sabe? Como você fala que a gente não tem que ser coitadinho, não tem que ser mesmo não, porque você vê que cada vez que eu falo alguma coisa, tem intrinsecamente um coitadinho por trás, porque as bases culturais e filosóficas e as bases políticas desse país foram construídas em cima da escravidão, da escravidão indígena, da escravidão afro também, e da escravidão em si. E que trouxe o que para nós? O que é que trouxe a escravidão? Que espírito foi esse que nós adquirimos? A nossa autoestima baixa. O Brasil foi construído em cima de uma autoestima baixa. Aí os negros têm baixa estima, as indígenas têm baixa estima, os indígenas têm baixa estima. E não pode ser assim. A gente tem que glorificar, nós temos que ser grandiosos, gloriosos, né? Nós temos que ser, poxa, esplendorosos, maravilhosos, né? E tem que ter esse pensamento mesmo, porque se não tiver, aí eu aprendi isso muito com os navarros, né? Eu ganhei um laptop, né? Eu ganhei uma máquina fotográfica e ganhei uma impressora na época, uns 30... Não, laptop não, 30 anos não tinha laptop.
Não me lembro quando foi que eu ganhei. Eu sei que eu ganhei uns equipamentos, porque eles disseram, não, você tem um jornal, você precisa ter equipamento. A gente vê que você não tem nada na mão. Só tinha voz. Então, a literatura indígena foi assim. Aí, há 20 anos atrás, né, a gente começou com o encontro dos professores e educadores lá na área potiguara, quando eu estava morando lá, e depois a gente passou para a literatura. Tinha o Caboclinho Potiguara, que escreve muito bem, mas ele não se fixou, não sei o que aconteceu com ele, mas tem muita gente que escreve que ainda não está, sabe, acreditando em si mesmo que possa se tornar um escritor, né? A gente pode se tornar o que quiser, como a Zahri disse. A gente vai pelo caminho. E a literatura indígena foi o quê? E é o quê? Um instrumento de conscientização política de quem nós somos, e o que nós queremos, e qual o pensamento que nós queremos ser, o que nós queremos ser. Ela colabora, assim como os materiais didáticos nas escolas. Por quê? Quando a gente começou, por exemplo, quando eu trabalhei junto com a FONAI, nos anos que já lá vão, não me lembro mais, o material didático era o vovô viu a uva, o papai saindo de pasta e de terra numa comunidade indígena, que as pessoas comiam caranguejo e iam para a escola descalço. Então, como é que pode aprender aquela lição? A criança vai se interessar por aquilo se a realidade era outra. Então, a gente mesmo, naquela época, começou a criar os nossos materiais didáticos, porque eu também tinha aprendido com Paulo Freire, também não foi abençoada, iluminada, não, mas eu fui ajudada, claro, mas eu também tive que aprender. A questão técnica, ela é importante também, né? Tem o que você falou, que é o sentimento, né? Você falou, tem o que sentir, né? Como foi que você falou? A sensibilidade. Você tem que ter a sensibilidade, o sentir, tem que ter tudo, mas também tem que ter a técnica, né? Para você também ser um escritor, também tem que passar por uma aprendizagem, né? Eu, por exemplo, fiz faculdade de letras, português e literatura, né? Então, como eu já era uma pessoa, é o dom, né? Aí a pessoa procura o dom, uma vai para literatura, o outro vai para pintura, a outra vai para as ervas. Minha mãe, por exemplo, era uma conhecedora de ervas, assim, incrível. Eu nem pude conversar com você sobre isso, mas eu tinha uma mãe, nossa, minha mãe conhecia tudo de ervas, uma coisa linda, né? Tanto que eu fui curada de um tumor no peito e no olho, pela minha avó, né? É isso. Então nós estamos aí com a nossa arte para botar, para quebrar. Assim, te ouvindo, Eliane, eu fiquei assim, curiosa para saber se na produção literária indígena há uma predominância maior de mulheres ou homens, né? Que a gente está aqui hoje no Encontro de Mulheres, Arte e Ciências, e aí eu fiquei pensando, porque eu vi que também as Puri também estão nesse movimento, né? Por conta disso, é preciso construir a história, né? Porque foi sempre passada de forma oral, então a literatura é uma forma também de dar continuidade à história a partir, né? Então eu fiquei curiosa para saber se tem um recorte de gênero, né? E fiquei feliz também de ouvir, né, a Zahri falou da forma de resistência dela pela arte, né? E aí eu fiquei pensando, né, a literatura é uma forma de resistência, como você está falando, e eu fiquei muito feliz de saber que os povos indígenas estão explorando outras artes como formas de resistência, né? Porque é claro que a literatura é importante, mas eu fico sempre pensando assim, o quanto de riqueza, né, que os povos indígenas têm, para além da linguagem escrita, né, com o canto, com as danças, né,
que também podem entrar nessa cena, né, de construção de resistência por outras linguagens, né? Então, enfim, como atravessado também pela cultura não indígena, europeia, ocidental, eu fico sempre pensando nisso, né? Assim, como que muitas vezes a gente vai respondendo também a partir de códigos já legitimados. Não que a gente não tenha que entrar, né? Acho que é isso, a gente tem que entrar sim, então a gente tem que usar celular sim, vídeo performance sim, enfim. Mas também é ficar atento para não passar muito para o outro lado, esquecendo as potências, né? As ancestralidades, enfim. Exatamente. Quando eu disse a você no início sobre propriedade intelectual, né, sobre que abarca os conhecimentos tradicionais, isso aí é uma coisa que está formalizado na Constituição brasileira. E você ter conteúdos programáticos, escolares, voltados para a realidade indígena e não para a realidade do americano, não é? Os indígenas, no dia do 1º de abril, não pode ser de peninha. Eu pensei que tinha passado um gato aqui. Eu juro que eu vi passar um gato. É claro que os conteúdos eles têm que ser totalmente voltados para a realidade indígena. Quando a gente fez essa cartilha de Acajutibiró, a gente fez com os professores indígenas, com os professores, com as pessoas que sabiam o conteúdo, né? A gente nunca fez nada sozinho, sempre coletivamente. Então, os conteúdos da cartilha e de outros materiais didáticos que vieram, porque aí material didático é uma coisa, literatura indígena é outra. A literatura indígena ela é de autoria indígena, ela pode ser uma recontação de história, ela é uma recontação de lendas, ela pode ser... E tem muita gente que não é indígena, que você vê pela internet, que está recontando uma série de histórias, né? Muita gente... Tem escritores que falam sobre a questão indígena, mas os indígenas tiveram a necessidade, né, Dauá? Os próprios indígenas tiveram a necessidade de colocar a sua autoria. Por exemplo, como o Daniel Munduruku, que tem sua obra, o Iaguaré, a Zahri também escreve muito bem poesia, e até roteiros você deve já estar fazendo, né? E é isso, a gente tem que evoluir, gente. Os navarros estão certos. Os navarros têm sua secretaria de educação, sua secretaria de saúde. Não é o americano que está lá, nem o evangélico que está lá na coordenação da secretaria, não. Os navarros vivem perto do aeroporto. E eu pensava, quando estavam me levando, e eu dizia, poxa, mas está demorando para chegar. Aí ele disse, nós já estamos dentro da área navarra, olha, há muito tempo. E eu achando que, sabe, e com secretaria de educação, secretaria de cultura, com secretaria... É uma etnia, é um povo, como um povo alemão, por exemplo, um povo russo, que não foi reconhecido pela questão racial da dominação. Então, nós temos a nossa história, nós temos que falar a nossa história. O filme da Zahri tem que ser da autoria indígena, do sentimento que ela traz da sua ancestralidade. E isso é muito presente nos sonhos, né? Porque o sonho e a dança é a maior base da sensibilidade indígena, é a dança e os sonhos. Então a gente tem esses sonhos. Eu pelo menos tenho, sempre tenho os sonhos bastante, e os povos indígenas valorizam muito esses sonhos, porque são os sonhos de quem? De nossos ancestrais. Então a gente se baseia, a nossa arte, a nossa inspiração vem daí também, entendeu? Então não se preocupe, porque essa literatura ela nunca vai passar para o lado do colonizador, nem vai ser autenticamente indígena. Tá? Eu não sei se você vai
se você gostaria de falar um poema seu, eu gostaria de ler um poema meu. Eu não sou declamadora, mas eu sou só escritora, né? Mas você quer declamar? Vou deixar para você. Porque eu não sou declamadora, que nem a Silvia, né? Eu também não sou, não. Daí lê o seu poema. Na verdade, eu também não, eu sou péssima para recitar. Eu sou escritora apenas. Eu toco acordeon. Se vocês quiserem, eu vou pegar meu acordeon ali, fazer uma performance, uma contação de história com acordeon. Você quer que eu vou aí? Hã? Você quer? Quer que dá uma leia? Eu leio, pode deixar. Eu leio porque tem uma... Não, eu digo assim, leitura é uma coisa, também que eu aprendi. Leitura é uma coisa, declamar é outra, escrever é outra, entendeu? Então, às vezes, tem encontro de leitores, eu vi muito isso no México. Aquele encontro só para a pessoa ler, porque todo mundo lá lendo, né? Eu me enquadro naquele quadro ali. Aí quando eu tenho para declamar, até teve um encontro que eu perdi, eu até te pedi ajuda, para declamar poesia indígena e na língua do Tupi, e eu não estava preparada, apesar de que eu tenho um pouco conhecimento, mas não estava preparada e não fui ao encontro. Mas esse ano, se der, eu vou. Aí eu quero ler para vocês um texto bem pequeno aqui, sabe? Para você denotar, porque vocês se lembram que eu sou uma pessoa que eu estive na barriga da minha mãe, chegando num lugar que eu não sei onde eu estava, né? Mas que minha família, as Marias, elas vinham de tal lugar, que sabiam sua história e tinham sua ancestralidade e tinham necessidade de passar para os seus filhos, netos e bisnetos. Então eu escrevi esse texto aqui, ó. Eu não tenho a minha aldeia. Minha aldeia é minha casa espiritual, deixada pelos meus avós e pais, a maior herança indígena. Essa casa espiritual é onde eu vivo desde tenra idade. Ela me ensinou os verdadeiros valores da espiritualidade, do amor, da solidariedade e do verdadeiro significado da tolerância. Eu não tenho a minha aldeia e a sociedade intolerante me cobra algo físico que não tenho, não porque queira, mas porque de minha família foi tirada, sem dó, sem piedade. Eu não tenho a minha aldeia, mas tenho essa casa iluminada, deixada como herança pelas mulheres guerreiras, verdadeiras mulheres indígenas, sem medo e que não calam a sua voz. Eu não tenho a minha aldeia, mas tenho fogo interno da ancestralidade que queima, que não deixa mentir, que mostra o caminho, porque a força interior é mais forte que a fortaleza dos preconceitos. Já tenho a minha aldeia. Minha aldeia é meu coração ardente, é a casa de meus antepassados, é o topo do topo dela eu vejo o mundo com o olhar mais solidário que nunca, onde eu possa jorrar milhares de luzes que brotarão mentes despossuídas de racismo e preconceito. Ela não sabe declamar. Isso é porque ela não sabe. Eu não sei mesmo, não. Eu queria dizer isso aqui assim na frente. E eu não tenho a minha aldeia. Eu vou chegar na segunda frase e já esqueci tudo. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Mas você encerrado. O livro dela tem como? Olha, esse livro aqui vai ser, graças a Deus, oh meu Deus, obrigada, vai sair agora a segunda edição, em parceria com Daniel Munduruku, ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas eu não tenho esse livro agora, ele foi esgotado, foi pela Global, uma editora muito importante, a editora Global. Eu trouxe só A Cura da Terra e o Coco que Guardava a Noite. Se quiser adquirir, eu aceito. Mas quando deve sair mais ou menos o livro?
O livro deve sair quando? Esse livro deve sair daqui uns 2 meses. Pela Global. Tá? Eu aviso. Você quer falar? Uma observação, eu não vejo o trabalho de vocês como uma resistência, eu vejo como um processo de gratidão. Vocês são gratas à origem de vocês e, no fundo, o que nós temos hoje, né, nos brasileiros, é uma grande ingratidão aos índios, né? Porque os portugueses, como vocês falaram, né, chegaram ao Brasil e o que existia aqui eram os índios, né? E hoje, isso que a gente vê acontecendo, né, na vida, que vocês contaram aí, Bela, né, de vocês, a gente vê uma enorme ingratidão dos brasileiros, que no fundo somos todos misturados, né, uma mistura danada de um monte de coisas, né. Então, e assim, aquele caso que ela contou ali me impressionou bastante também e me fez lembrar que, no fundo, o brasileiro, como você disse, não tem autoestima. Por quê? Em vários processos, né, a gente vê isso com pessoas que a gente conhece, família, amigos, tudo que for comprar tem que comprar do estrangeiro. O brasileiro não presta. Até enxoval de criança brasileira tem que ser comprado lá não sei aonde. E dão a desculpa que lá é mais barato. E não é bem assim, é porque a autoestima é péssima, né? Acha que tudo que tem aqui no Brasil não presta. Então, assim, eu vejo o trabalho de vocês como um processo de gratidão. Até quis dar essa sugestão, porque no início você falou que quer tirar um pouco a política do seu discurso. E essa palavra resistência, eu vejo como uma palavra, assim, pesada, né? É uma palavra de guerra. E o trabalho de vocês não tem nada a ver com guerra. Vocês não estão vivendo guerra. Vocês estão, assim, né, querendo voltar e valorizar, assim como todos os brasileiros deveriam fazer, valorizar a origem indígena nossa. Porque o brasileiro, todos os brasileiros têm origem indígena. Então, na verdade, esse processo de gratidão, ele se passa nesse exemplo que ela deu da amiga que antes vivia na rua, não foi isso? Não, falei, acho que eu falei mal, que todo mundo entendeu. Não, alguém que melhorou, eu assim... Eu falei da população de rua, negro, indígena, como exemplo. Que aí a pessoa dá uma subida... qualquer pessoa que melhora de situação econômica e esquece a origem, ele né? Não quer voltar por origem, a gente falou isso, que é o melhor perfume, não falei, o lápis tem que ser importado para ser aceito. Né? Eu sou morador de rua. Isso é porque a pessoa acabou no final do seu processo de melhoria como ser humano, né? Como vocês falaram aí. Ela entendeu, não, eu entendi. Eu só estou fazendo uma ligação com essa coisa da gratidão, né? Que o brasileiro não costuma ter gratidão à sua evolução, gratidão à origem. É a moral da história que eu estava tentando passar. Então, assim, o que eu queria dizer é que vocês poderiam, uma sugestão minha, né? Poderiam falar que vocês estão num processo de gratidão em relação às origens, que, no fundo, esse processo deveria ser de todos os brasileiros. Né? Porque e a gente não tem essa evolução que a gente busca até hoje, porque a gente tem uma evolução intelectual enorme, mas a nossa evolução moral é muito pequena. Por isso que tem um monte de preconceito, a gente não valoriza o índio, o negro e todas essas misturadas. Então, assim, esse nosso processo de individualização, identificação, né, como você falou, é um processo de autoconhecimento, e para que a gente se conheça mesmo e consiga melhorar, a gente tem que ser grato ao que a gente era antes, aceitar e buscar essa melhoria, né? Parabéns para vocês. Obrigada. Mais alguém quer comentar? Não, porque já são 6 horas. Vai encerrar. Acho que a conversa foi incrível. Enfim, obrigada a todos que aqui estão contribuindo, ajudando a pensar novas palavras, novas perspectivas, aceitar novas ligações, né, dentro da cultura e do universo sensível. Obrigada, então, Eliane, Zahri. Obrigada, Niara, pelas guloseimas também. E queria convidar todos a ficar atentos, outras programações acontecerão. E no que tange às culturas indígenas, no final de julho teremos 2 dias, que dias são? 6 e 27 de julho.
26 e 27 de julho, manhã e tarde, mesas de debates em torno da questão da demarcação, cosmologias e museus indígenas. Vocês estão desde já convidados. E na semana que vem, né, Mário Pedro Cesarino, um antropólogo, e Daniel Lima, que é artista da Frente 3 de Fevereiro, que é um coletivo que tem uma atuação super forte, principalmente em relação ao movimento negro, mas também outros movimentos e outros movimentos sociais, estarão aqui no debate super interessante, acho que interessa a muitos de vocês, pensando um pouco disso que a gente acabou de conversar aqui, né, dessas relações entre cultura, resistência, movimento social e política. Então acho que também vocês estão desde já convidados. E acho que é isso, a exposição está aí, quem não viu e puder também ver, vale. E a divulgação também vale lembrar que a entrada é gratuita para indígenas. Quarta-feira, troca de saberes. Troca de saberes com a Niara do Sol, quarta, e está sempre aqui também nas hortas. Obrigada. Até a próxima. Quero oferecer um canto. Não entendi como é que é. Quarta-feira. Toda quarta-feira, troca de saberes, a partir das 2 horas, até as 5. Na horta, aqui na frente do museu. No Espaço da Natureza. Niara, ela tá conduzindo, enfim, uma horta, né, que fica na Praça Mauá, a primeira horta da história da Praça Mauá. E integra a exposição, ela é uma das estações da exposição, que pensa sobre a natureza. E Niara está aqui muito mais do que só as quartas-feiras, mas as quartas-feiras é um momento oficial, né, enfim, que está sendo instituído agora, de receber pessoas e convidar também para, enfim, pôr a mão na terra, aprender com ela, contribuir para a vida de cada uma daquelas plantas e para a vida da horta que tem impregnado cada dia mais, né, Niara? A praça, o museu, as redondezas, enfim, uma coisa que vai, ganha força aí. Dá uma... Olá. Olá. Yokora Mirikoda Usho Ina minha Atushani Opelikue Aterasu Vinkonashima Eu quero agradecer também, lógico, que a